Orientação aos jovens. Precisamos dialogar com os nossos companheiros de juventude, para que se sintam responsáveis por eles mesmos, façam as suas próprias escolhas, tornando-se criaturas úteis ao campo que vieram para servir, que é o campo da humanidade, dentro do qual eles nasceram ou renasceram. Chico Xavier. Temos aqui preciosa orientação aos educadores. Em primeiro lugar, Chico destaca a necessidade do diálogo com todos os jovens. Não apenas se dirigir a eles para repreendê-los, mas sobretudo para preveni-los e orientá-los. E isso os pais não farão com mimos, mas com conversa franca e permanente, o que implica doação de tempo e presença na vida da prole. Estar presente na vida do filho é o melhor presente que ele deseja e precisa. Chico complementa dizendo que esse diálogo deve levar os jovens a se sentirem responsáveis por si mesmos, a aprenderem a lição mais importante da vida, que é a possibilidade de cada um escolher seu próprio caminho e de experimentar, obrigatoriamente, as consequências boas ou ruins dessa escolha. Isso é educação para o crescimento. A maior meta a que os pais se devem aspirar é que seus filhos se tornem totalmente independentes e responsáveis por suas próprias vidas. Há pais, no entanto, que a pretexto de não desejarem que o filho sofra, cerqueiam-lhe as possibilidades de crescimento, as experiências de amadurecimento, prendendo-o em uma redoma aparentemente protetora, que apenas o tornará frágil, inseguro e sem uma boa autoestima. Com o passar do tempo, os adultos devem ser a cada dia menos pais e os filhos a cada dia mais adultos. Intensifiquemos o diálogo com nossos jovens, fazendo-os ver que eles mesmos são os construtores do próprio destino, os arquitetos de tudo quanto de bom ou de ruim lhes acontecerá, por meio do exercício do maior poder que Deus deu ao homem, que é o poder de escolher o seu próprio caminho. E aí fica a interrogação na cabeça dos pais. Como fazer isso? Como é complicado. Como é complicado a gente lidar com tudo isso aqui que o Chico Xavier veio nos orientando. Primeira pergunta que nós devemos fazer, e não é para os nossos filhos, é para nós mesmos. Qual é o sentido da minha vida? Qual o sentido da vida, então? Sem projetar para o lado religioso, reencarnatório, vamos pensar nós como seres humanos. Nós como pessoas que não estamos aqui simplesmente para serem educados, nascerem, formar família, tudo mais. Qual o sentido da minha vida? Essa vida que cada um tem a sua e que mora dentro do nosso interior. Então, nós temos que primeiro fazer essa pergunta. Então, o sentido da vida é se tornar uma pessoa de bem, é ter responsabilidades, sim. Tudo isso faz parte do sentido da vida. Os pais, por sua vez, sempre projeta um futuro para o seu filho. E eu acho que não há nada de mal nisso. E tenta, a partir daí, oferecer o melhor. Quando ele não tem a condição, mas ele orienta para que o filho siga caminhos de boas escolhas, que se torne um bom profissional, que estude, que tenha uma vida digna. Isso, todos os pais que amam seus filhos vão se preocupar com isso. Muitos, inclusive, que tenham realmente uma temência a Deus, se nós podemos usar essa palavra, no sentido de que se aproximem de uma religião, de Deus, de algo que seja maior do que aquilo que a gente pode alcançar enquanto ser humano. Então, há essa preocupação dentro da cabeça dos pais. E aí começa aquela luta, aquela busca constante em fazer e pensar a respeito do futuro dos filhos.
Aí vem as fases, a problemática, a escola, depois a adolescência, a preocupação com os caminhos, com as companhias, e assim vai. Aí vem vestibular, a correria, depois vem a faculdade, enfim. No meio de tudo isso, as grandes preocupações que temos aí com os filhos. E vamos buscando condicionar essa criança, esse filho, as melhores oportunidades da vida. E nós construímos, de fato, conseguimos construir dentro deles, com certeza, formas de almejarem o melhor para si. Então, eles estão muito cientes de quanto a responsabilidade em estudar, né? Em desenvolver uma profissão. Eles estão bastante conscientes disso atualmente, né? Mas eu tenho que dizer para vocês que o verdadeiro sentido da vida, apesar de estarmos todos focados nisso, em formar o ser humano, em ser um cidadão de bem e realizado e construído em cima de responsabilidades, nós nos esquecemos com a parte mais, nós nos esquecemos do que é mais importante. É nos preocuparmos com as emoções dos nossos filhos. Porque são as emoções a base de tudo. Nós vemos jovens muito bem direcionados profissionalmente, muito bem centrado naquilo que querem e que buscam com relação a almejar um futuro, mas totalmente doente das emoções. E eu digo para vocês que se a parte emocional não tiver uma base firme e não estiver preparado para lidar com tudo aquilo que faz parte das emoções, frustrações, negação, ele não vai conseguir ser feliz, vou usar essa palavra que é a mais simples, ou se realizar nas demais áreas da vida. E o que é se preocupar com as emoções? Que deveria estar em primeiro lugar, não que as outras preocupações não devam acontecer, é claro que sim. Mas os lugares muitas vezes são trocados dessas preocupações. E nós temos que nos preocupar mais com as emoções dos nossos filhos. Com tudo aquilo que envolve ele como ser humano que sente e age sobre si, sobre outras pessoas e sobre todas as coisas. Um exemplo bem popular. Tá tudo indo muito bem, em um namoro, em um casamento, enfim. Algo de errado acontece e, consequentemente, tudo muito bem. O emprego está bem, o estudo está bem, a vida está bem e tudo seguindo a sua trajetória, sempre com as dificuldades que existiram. Mas quando há um impacto emocional, e eu vou dar o exemplo das relações afetivas, que é a mais comum, ou um rompimento, ou então a descoberta de uma traição, ou de qualquer outra circunstância que vai ali mexer com a parte emocional, todo o resto se desestrutura. Alguém aqui tem alguma dúvida disso? Por mais centrado que a pessoa seja, né, se ela não tiver uma estrutura emocional, ela não vai conseguir dar conta do resto. Mas esse é só um exemplo quando eu uso as relações afetivas. Mas tudo envolve a afetividade. Ou, ao contrário,
mas tudo envolve as emoções. Então, muitas vezes, e quantas são as vezes, e as tragédias que a gente ouve, dos casos de suicídio de adolescentes, de jovens, que aparentemente não tinha nenhum motivo para cometer o suicídio, com exclusão de algumas coisas. Aparentemente não há algo, na maioria dos casos, suficiente para justificar, se é que existe, não existe justificativa para o suicídio, mas para, pelo menos, justificar aquela insanidade. Eu sempre ouço, mas meu filho era muito bom, era uma excelente pessoa, estudioso, se destacava, tinha espírito de líder, enfim. A gente ouve isso com muita frequência. Nós o criamos com maior amor, não sei aonde falhamos. Procuramos sempre dar de tudo. Olha aí o problema. Aprender a ter, a buscar, a conquistar faz parte das emoções. Faz parte dessa construção emocional. E claro, jovens que não são educados para as emoções, para lidar com as frustrações da vida, com os desencantos, com as negações, ele vai se tornar um adulto perturbado. Ele vai se tornar um homem, uma mulher também cheio de perturbações emocionais. Portanto, vamos nós pais e adultos que ainda sofrem essa questão das emoções, que há tempo ainda para a gente nos curar esse respeito. É a partir das emoções que nós conseguimos dar sentido à nossa vida. Todo o contexto vem depois, né? Tudo vem, sim, somando para ajudar. Um grupo religioso, enfim, todas essas outras alternativas são alienações que precisamos, como ajuda, como muleta necessária, principalmente a questão da espiritualidade, mas não vamos ser hipócritas. Nós não construímos a nossa vida e nós não damos sentido à nossa vida a partir da espiritualidade, e sim das emoções. E é por isso que a espiritualidade está, faz todo esse trabalho divino e maravilhoso no planeta Terra para nos ajudar a entender quem somos nós, qual o sentido da nossa vida, e nos ajudar também a curarmos das nossas emoções, que também tem a ver com as nossas escolhas. E uma vez quando a gente escolhe, a gente imediatamente desiste de algo. A escolha demanda uma opção. Uma opção não são duas. Então, escolha, até o não querer escolher é uma escolha, né? Só que os nossos jovens, eles não estão preparados para isso. Eles não estão preparados para fazerem as escolhas e lidar com as consequências dessas escolhas. E forma, então, um monte de pensamento confuso, muitas interrogações, ao mesmo tempo que eles têm certeza, eles já estão em dúvidas com as coisas, com a vida, com as opções. Então, levamos a crer que estão doentes das emoções.
E essa é uma preocupação que tem que ser a partir dos pais. Eu diria que a maioria dos pais também são doentes das emoções. Mas uma vez que nós entendemos que a partir das emoções dos nossos filhos, dessa construção do eu interior, que tudo o resto que lhe for oferecido, todas as oportunidades, é que vai construir ele de fato como um ser saudável de mente, de corpo e de espírito. E nós somos doentes também. Eu acho que é por isso que a maioria estão aqui, não só aí, mas aqui também. Todos nós buscamos caminhos para lidar com as emoções na nossa vida, o que tudo envolve emoção. Então vamos ficar atentos a essa necessidade primeira, e não deve estar em terceiro, quarto plano, enquanto estamos educando os nossos filhos. Temos que colocar essa como primeira alternativa de sucesso, primeira alternativa de evolução para esse espírito. Então fica a reflexão. E, juntamente com isso, começar a nos curar também das emoções. Muitos, claro, já passaram por muitas situações que o trouxeram experiência e aprendizado. Mas muitas são as áreas das nossas emoções que ainda precisam ser erradicadas em seus problemas dentro do nosso interior, do nosso íntimo, do nosso eu maior. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria falar que a fé é tudo na vida. Você nunca pode duvidar da sua fé. Você tem que semear a fé, a esperança, a alegria, custe o que custar. Dores e feridas todos nós temos. Só que muitas vezes, muitas das pessoas não se manifestam, que é o certo. Porque a partir do momento que você lamenta, você esquece do seu sentido, do seu direcionamento, você alimenta aquela pessoa que quer ver você cair. Então você tem obrigação de orar, obrigação de vigiar, obrigação de estar sempre sorrindo, para você se manter forte. E nunca queira se vingar de nada, porque o inimigo a gente não derruba. O inimigo tem que ficar de pé, porque é de pé que ele vai ver a sua vitória. Mas o que eu quero falar é que a ligação da gente com a espiritualidade, a confiança que temos que ter na espiritualidade, a confiança que temos que ter nos nossos guardiões, a confiança que temos que ter nos nossos mentores, a confiança que temos que ter no nosso anjo da guarda, a confiança que temos que ter nos nossos guias, porque todo mundo tem seu anjo da guarda, todo mundo tem seu protetor. E eu vinha retornando do carnaval, na quarta-feira de cinza, eu e meu filho, a gente estava em Espírito Santo do Pinhal, e eu vinha na rodovia Aguaí, Pirassununga, Analândia, depois sentido São Carlos. A hora que você vai chegando em Pirassununga, você passa por cima da Anhanguera e continua no sentido Analândia. E o tempo estava chuvoso. E eu passando sobre a ponte, e logo na frente tinha um motoqueiro colocando uma roupa de chuva, e mais uns 15 metros, estava chovendo muito forte. Só que naquele espaço que nós estávamos ali não estava chovendo, mas a chuva era brava. Aí eu entrei na chuva, certo? E a hora que eu entrei na chuva, me veio a imagem de muitos acidentes que acontecem quando chove muito forte, forma bolsões de água no asfalto e os carros se deslizam. E me veio essa intuição. E eu peguei e pensei, falei, nossa, é tão perigoso essa chuva muito forte, é fácil o carro deslizar e até capotar. E se acontecer isso, eu vou chamar seu tranca-rua, que é o meu guardião. Acabei de pensar, o meu carro começou a se deslizar. Instantaneamente. E eu fui perdendo o controle e descendo, e o carro não respondia ao comando, vinha vindo outro carro, e o carro foi em cima do carro, o carro saiu, ele voltou e eu continuei descendo. Não tinha como parar, não tinha como frear, só tinha o quê? Tentar segurar. E lá embaixo tem uma pontinha e uma curva. E ali a chuva era mais forte ainda. E vinha vindo um motoqueiro. O carro, a hora que a moto apontou, o carro começou a deslizar ainda mais. O meu filho começou a gritar.
e eu tentando fazer alguma coisa, e eu vendo o carro se aproximando em cima da moto, por um milagre, pelo seu tranca-rua estar ali, que ele já tinha se manifestado alguns segundos atrás. De repente eu consegui sair, não fui eu que saí, saíram comigo do sentido da moto, e eu fui sendo jogado bem para cima do final da ponte, ali tinha um precipício, e o carro ia se chocar com aquela calçada alta. Pela força da espiritualidade, pela força do meu Exu que ali estava comigo, que ele me avisou o que ia acontecer, ele jogou o carro em cima do acostamento, não deslizou, eu já pensei que ia capotar, ali ele parou, ali eu tive a aprovação de que ele está comigo. Então não duvide de quem esteja com você, não duvide da sua força, não duvide da sua fé, acredite em Deus, porque se você acreditar em Deus, Deus nunca desistiu de você, e você vai estar sempre amparado. É isso que eu tenho que falar. Obrigado.